Antes de mais nada, porque eu sei que vocês já viram aí o título do vídeo, eu quero que vocês tenham consciência de que esse vídeo aqui, ele não tem o intuito de agredir a Selena Gomez. Muito pelo contrário, eu acho ela uma querida, o Fofuxo é super fã daquela série dela lá, a Murders in the Building, né, uma coisa assim, que tem uns assassinatos lá no prédio onde ela mora, e aí eles fazem um podcast, é ela e o Steve Martin e o outro velhinho lá. Ela tá super bem nessa série também, não tenho nada contra ela, torci bastante na época lá pra ela se livrar do Justin Bieber. Porém, eu quero que vocês entendam o que é essa falsa representação do latino, essa falsa latinidade. São pessoas que se apropriam de tudo isso para poder ganhar dinheiro. Isso sim é o que a gente chama de apropriação cultural. Você usar um turbante não é uma apropriação cultural. Agora, você fazer isso que a Selena Gomez faz, às vezes até de forma inconsciente, né, que a Jennifer Lopez faz e que tantas outras fazem, não sei se tá muito certo. Inclusive, do pouco tempo que eu fiquei, né, que eu vivi lá no México, isso foi muito questionado porque eles não gostam desse tipo de representação, né? Eles têm problema até com a Frida. Acreditem vocês, sim, a Frida, a pintora que todo mundo conhece, que é a imagem do México, eles têm problema com a Frida. Então eu vou tentar explicar melhor pra vocês o que é essa coisa da falsa latinidade. Vou explicar por que brasileiro é latino, porque eu sei que tem muita gente que acha que nós não somos latinos, mas somos sim. Aqui, inclusive na América do Sul, só tem 2 países que não são considerados latinos, e um deles não é o Brasil. Mas enfim, né, é pra isso, pra vocês entenderem tudo isso. Essa problemática, ela foi levantada por 2 motivos. O primeiro, por conta do filme, né, Emília Pérez, que pra quem não viu é um musical que conta a história de um traficante, né, mexicano. O filme não foi gravado no México, é uma confusão. Mas é a história de um traficante mexicano, ele passa por uma cirurgia de adequação de gênero, e aí ele acaba se tornando uma pessoa melhor, né, entre algumas aspas. Várias problemáticas, né, de novo, também tem essa história do narcotráfico, que é uma outra coisa que o México também não gosta de ser retratado, né. Enfim, vamos falar um pouco mais sobre isso, mas antes da gente começar o vídeo, deixa o seu like, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Me sigam também lá no Instagram, @eugregoriomartins, custa nada, é de graça. E se você quiser ouvir também ao podcast, né, o Crônica Carioca, o link tá aqui na descrição. Pois é, essa problemática toda surgiu na internet quando saiu um videozinho aí, semana que eu tô gravando esse vídeo, da Selena Gomez chorando, né, se filmando chorando e muito triste lá pelo que aconteceu com as deportações, né, nos Estados Unidos de mexicanos, pela forma como os mexicanos estavam sendo deportados e tal. E aí ela falou, né, ai, sinto muito que isso esteja acontecendo com as minhas pessoas, né, com a minha gente, enfim. E aí começou aquele rebuliço de novo. Porque se não me falha a memória, e aí essa é a única informação aqui desse vídeo que eu não tenho 100% de certeza. Mas se não me engano, ela é neta de mexicanos. O pai ou a mãe é filho de mexicano, uma coisa assim. Mas ela é americana, nascida nos Estados Unidos, os pais nasceram nos Estados Unidos também, né? Então, se não me engano, ela é neta de mexicanos. E aí a gente entra assim, na primeira questão, né? Que é, uma pessoa que é filho de latinos, ela também é latina? Aí eu acho que depende. Porque oficialmente, uma pessoa que deveria ser chamada de latina é uma pessoa que nasce na América Latina, né? Num país que tem como idioma, né, um idioma neolatino. Não foi o caso dela, e não é o caso de muita gente, porque também a gente tem uma segunda vertente, né, que seriam pessoas que estão introduzidas nesse cenário latino, né? Então, por exemplo, às vezes é uma pessoa que foi para os Estados Unidos, a família foi para os Estados Unidos, ela nasceu lá, né, ela é americana, estadunidense, aí você escolhe, né, o termo que você preferir utilizar, mas ela ainda tá inserida naquela cultura, ela fala o idioma, né, fala o português, ou às vezes fala o espanhol, come, né, da comida do país, entende da história daquele país, a família tá sempre inserindo a cultura daquele país, né, então ela pode se considerar latina, coisa que no caso da Selena Gomez é até difícil de defender, porque ela não fala espanhol, ela já gravou álbuns em espanhol, acho que um álbum em espanhol, mas ela não fala, ela não é fluente, né, no espanhol, tanto que no filme Emília Pérez, né, que ela participa, é um espanhol sofrido, totalmente americanizado. De novo, sem querer atacar, porque eu não acho que é uma pessoa ruim nem nada, muito pelo contrário, mas é uma pessoa que tem dinheiro, é uma pessoa que ela tem todas as oportunidades, teve e tem até hoje todas as oportunidades do mundo para aprender a falar espanhol, e ela não fala espanhol.
Então já acho isso esquisito, né? Porque se a gente estivesse falando de uma pessoa que às vezes ela não teve chance, não teve oportunidade, não teve dinheiro para poder, não teve acesso, né? Os pais não conseguiram, porque ensinar uma língua também não é tão simples quanto a gente imagina, né? Era até justificável, mas nesse caso nem isso. Então se a pessoa não teve nem interesse de aprender uma língua, não é esquisito? Assim, não é, né? Pra gente talvez nem tanto, porque não é a nossa realidade, né? Mas imagina se fosse uma pessoa que falasse que é brasileira, né? Nem fala português e diz que é brasileira. Vocês engoliriam isso assim, né? A seco? O mexicano não engole também. O mexicano, quando eu tive lá, eles têm muitas questões com essa coisa da relação Estados Unidos e México, porque eles realmente são vistos como, assim, um subpaís, né? Uma categoria bem abaixo pelos Estados Unidos. Tanto que é muito difícil do mexicano conseguir um visto para ir para os Estados Unidos, né? Eles colocam um zilhão de dificuldades, se bobear até mais difícil do que um brasileiro, né? Então é uma relação bem complexa e bem complicada entre os dois. Então eles não gostam quando chega um americano, por exemplo, que é filho de mexicano e não está introduzido nessa cultura, porque eles dão muito valor para a cultura deles. E aí vem falar que é mexicano, se fantasia de Frida, né? Como é o caso da própria Selena Gomez, que já colocou aquelas flores, aquelas coisas na cabeça, né? Muito parecido com a Frida. E aí por que eles têm problemas com a Frida também, né? A Frida, por incrível que pareça, eles dão mais valor pro Diego Rivera, né? Que é o marido, foi o marido da Frida, do que para a própria Frida. Porque eles acreditam que ela é uma imagem muito controversa, né, muito polêmica. Aí a gente tem que voltar no contexto do México também, que é um país que tem raízes católicas muito fortes. Né, é um país, assim, entre algumas aspas, é um país meio careta também, né? Sem contar que a maioria dos quadros da Frida não estão no México. Na verdade é o contrário, né? A minoria dos quadros estão no México. Acho que tem uma outra, tem gravuras, coisas assim, né? Aí tem o Museu da Frida, né? Foi comprado por um banco, que é muito bem conservado também, que você vê que assim, só tem estrangeiro, né, entrando lá. Na verdade, assim, eu comecei, porque quando eu cheguei lá no México, eu até troquei ideia com algumas pessoas sobre a Frida, e aí eu vi que tinha um pouco de resistência. Depois, eu comecei a reparar que você só encontrava imagens e referências da Frida em áreas muito turísticas. Né, lá mesmo, ali perto do museu onde fica a casa dela, depois num outro museu que tem, né, que foi uma casa onde ela viveu com o Diego Rivera, mas em outros lugares que você vê bastante coisa do Diego Rivera, você não vê da Frida. Então, não sei, eu também não consegui me aprofundar muito nessa questão, né, mas assim, pelo que eu consegui trocar de informação com alguns mexicanos, era isso, né, era essa imagem, e que não era bem visto, né, enfim, então, e tem essa coisa toda de ficou muito americanizada, ela viveu nos Estados Unidos por muito tempo também. Aí os Estados Unidos tem essa adoração pelos quadros da Frida, então não sei o que. Então criou-se essa distância, né? Não sei se foi só isso, se teve mais coisa também, porque eu não sou um grande entendedor de Frida, mas eu sei que existe essa rusga aí, né, com essa imagem. Então, a gente, aqui no Brasil, é porque aqui no Brasil isso é mais distante, né, mas a gente viveu isso aqui no Brasil quando a Carmen Miranda foi para os Estados Unidos. E aí a imagem do brasileiro virou aquilo ali, né, virou aquele carnaval que era a Carmen Miranda, né, que era uma visão meio estereotipada e tal, não sei o quê, mas era uma fantasia, né, era uma espécie até de talvez um ícone pop, né, que a gente tinha aqui no Brasil, e que os Estados Unidos acabou achando, né, que a imagem do brasileiro agora era a Carmen Miranda, né, era aquilo ali, era aquela, quando ela, quem já assistiu aos filmes da Carmen Miranda, sabe que ela sempre fazia, né, uma mulher histérica, ciumenta, que também é um estereótipo do latino, né, então tudo isso vai causando problemáticas entre os Estados Unidos e os outros países. O porquê do brasileiro não se achar latino lá nos Estados Unidos também, a culpa é dos Estados Unidos. Porque ele que criou essa confusão. Porque o que é ser latino? É você estar, né, um país estar na América Latina e ter como idioma oficial um idioma que é neolatino. O que é um idioma neolatino? Português, espanhol, francês, italiano, né, entre alguns outros aí. Na América do Sul só tem 2 países que não falam um idioma neolatino, né, que são o Suriname, que fala holandês, e tem a Guiana também, né, que fala inglês, que foi uma colônia britânica. E o Suriname foi uma colônia holandesa. Então, tirando esses 2 países, todos os outros possuem idiomas neolatinos, né? Guiana Francesa, Brasil, né? Aí todos os outros países que falam espanhol também. Então, todo mundo aqui é considerado latino. Só que o que os Estados Unidos começou a entender? Isso há muito tempo atrás, né? Até separei aqui para vocês, ó. Nos Estados Unidos, os brasileiros não são considerados latinos oficialmente. Isso porque o Departamento do Censo americano considera latinos apenas as pessoas de origem ou cultura espanhola.
Aí, a partir dessa confusão, é que o brasileiro começou a achar que ele era uma outra categoria, que ele era uma outra coisa, mas mesma coisa, gente. Aqui todo falou, tá na América Latina e possui um idioma, que é um idioma neolatino, né, que veio do latim, você é latino. Para além dessa problemática da Selena Gomez, tem também a questão, agora isso é mais nos Estados Unidos, porque aqui a gente não sente tanto, porque a cultura latina, né, fora do Brasil, ela não chega muito no Brasil, né? Os outros países da América Latina, com exceção acho que do reggaeton, né, que foi uma coisa que explodiu aqui, mas a gente não consome muito, né, a cultura de outros países que estão aqui ao redor, né, ou que estão ali na América Central também. A gente não consome muito disso, consome mais, né, coisas americanas e tal. Mas lá nos Estados Unidos, que tem uma comunidade latina muito grande, há pouquíssimo tempo atrás virou moda, né, ou tendência, ou chame do que quiser, uma coisa que se chamava, né, Latino Core. Core, para quem não sabe o que é algo que vem com muita força, né? Isso assim numa explicação bem básica assim para leigos, né? Então a gente teve, por exemplo, Barbie Core, né, que foi na época do filme. Todo mundo usava aquele monte de rosa para tudo quanto era lado. Depois teve, né, há pouco tempo atrás também na Europa, teve o Brasil Core, né, que foi aquele monte de camiseta do Brasil vendendo tudo quanto era lugar, camisetas verde e amarelas, camisetas com símbolos do Brasil, né? Como que isso aí é feito? Já não sei, porque aí eu já não tenho um grande entendimento em moda, né? Mas é uma coisa que são tendências, né, que vão tomando conta, assim, das redes sociais. E há pouco tempo atrás teve também o estereótipo do Latino Core, né, ou Latina Core, né? Porque pegou muito as meninas, né? As meninas faziam maquiagens e tal, e aí pegava americanas super brancas e faziam aquelas maquiagens que davam engrossada na sobrancelha, que aumentava os lábios e não sei o que e tal, né? E aí qual que é a problemática de tudo isso? É que na hora de você perder direitos, ou de você não ter direitos, você não ter acesso, você sofrer preconceito, como os latinos sofrem lá nos Estados Unidos, aí ninguém faz absolutamente nada. Agora, na hora de você colocar fazer uma maquiagem, se considerar latino, sendo que você não tá inserido dentro, ainda tem uma outra questão que as pessoas reclamam demais também, né? Que é a troca da imagem. De, por exemplo, às vezes você tem uma artista que ela é muito branca, e aí quando ela quer usar dessa ascendência latina, entre aspas, né? Ela vai lá e ela faz o quê? Faz um bronzeamento, bota o cabelo mais enrolado, né? Ela se insere ali num estereótipo, né? Numa coisa que realmente é uma visão exagerada daquilo ali que antepassados daquela pessoa até então, né, foram, enfim, né? Então tudo isso é bem problemático. Por quê? Porque você tá usando dessa cultura que já passa por tudo isso, você tá pegando só o lado, as benécias dessa cultura, e você tá faturando em cima. Você tá ganhando dinheiro em cima. E aí qual foi o problema da Selena Gomez? Por quê? Faz muito pouco. Isso o que os latinos americanos criticam, né? Faz muito pouco. E aceitou fazer esse filme. Emília Pérez. Qual que é a problemática desse filme, pra quem não assistiu, né? É um musical, o filme é todo esquisito, gente, pra ser bem sincero, é um musical bem questionável, assim, eu tentei assistir e abandonei pela metade, porque achei muito ruim. É um musical que ele foi todo filmado na França, ele é de um diretor francês, e aí ele praticamente não tem atores mexicanos. Os únicos atores mexicanos que tem são, assim, né, figurantes, elenco de apoio, e ainda assim a maioria é retratado como subemprego, como pessoas que estão ali, fazem parte, né, do narcotráfico, e tudo isso é uma imagem que o México não quer ser retratado. Ele não quer que as pessoas conheçam o México por isso, assim como o Brasil também não quer ser conhecido como a violência que tem no Rio de Janeiro. É de se entender, né? Cada vez que você faz um filme desse, você tá ali para que aquilo ali fique se perpetuando, né? Então uma geração conheceu o México assim, a outra vai conhecer o México assim, a outra vai conhecer o México assim. Pega uma novela mexicana. Em algum momento você vai ouvir falar de narcotráfico numa novela mexicana. Você não vai ver nem pobreza na novela mexicana, porque eles querem viver a fantasia. E aí isso também já é uma outra questão, que dava um vídeo também muito interessante, né? A visão que eles têm da novela mexicana, que aí isso aí, na época tava louco pra fazer um texto sobre isso e tal, porque isso aí eu realmente estudei bastante lá, né? Mas fica para uma próxima. Mas você não encontra produções mexicanas assim de grande alcance que falam sobre isso. Claro que existem, né? Tem filmes mexicanos que vão abordar esse tema também, né? Mas não é uma coisa que eles gostam. Eles não gostam de abordar tudo isso. De novo, porque é um país que já tá totalmente estereotipado dentro disso, sofre muito com isso. Lá na Cidade do México, onde eu fiquei, é até um lugar muito controlado, mas quando você vai pros pueblos, né, para cidades pequenas assim, que tem ao redor, que tem mais para baixo também, né?
Ali totalmente, ali, gente, é entregue, né? Totalmente entregue mesmo, por narcotráfico ali, ninguém, não tem político que salve aquilo ali, né? Do jeito que tá. Aí a gente volta de novo pra aquela problemática lá do começo. Como é que você dá tanto valor, se diz, né? Você diz que você dá tanto valor pra sua cultura, você aceita participar de uma coisa dessa? De uma palhaçada, porque isso foi uma palhaçada. Se você for assistir, você vai ver que é uma palhaçada. Essas são coisas que falam assim, gente, eu não tô acreditando que eu tô vendo isso. Coisas assim, muito, mas muito problema. Essa história da personagem principal, de ser um traficante, que depois que ele passa por uma transição, aí ele. É assim, o que dá a entender no filme é que, do nada, out of the blue, né, do nada, baixa ali um espírito materno e ela começa a pensar assim, agora eu vou ajudar as pessoas que foram vítimas, né, as crianças que sumiram, os filhos que desapareceram e tal, não sei. Mas, sabe, coisas que fala, conseguiu estereotipar até uma adequação de gênero. Se eu estiver usando termos aqui que não são os corretos, quero que vocês me desculpem também, porque não foi a minha intenção, porque é realmente por ignorância. Mas, você entende? Assim, eles conseguiram fazer errado até isso. Tudo é errado no filme. Tudo, 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 tudo. Tudo errado no filme. Mas especialmente isso. O filme não tem nenhuma representatividade. Sem contar que o diretor chegou a dar uma entrevista. Ele deu uma entrevista. Tem isso gravado, tá? Não é uma coisa assim que foi escrita. Tem isso gravado, saindo da boca dele. Falando que o espanhol é uma língua para pobres. Aí ele disse que não gravou o filme no México também porque era mais barato gravar na França. Um filme que é da Diamond. É mais barato você gravar num lugar que é em euro do que num lugar que é em peso mexicano. E aí ele disse que ele conhece muito bem o México, porque ele já foi várias vezes lá. É bem complicado. Então, assim, essa é uma questão que não é de agora. Eu sei que o pessoal que é fã de Selena Gomez, então é um pessoal mais jovem, né, mais novo, mas isso não é de agora. Eu, por exemplo, eu conheço Jennifer Lopez desde o começo da carreira dela. E na minha cabeça, eu achava que ela era... Primeiro que eu achava que ela era porto-riquenha. Eu tinha quase certeza que ela era porto-riquenha. Foi muito tempo depois que eu fui descobrir que, na verdade, ela é americana. Ela nasceu nos Estados Unidos. E que ela não fala espanhol. Ela tem mais de um álbum, né? A Selena Gomez acho que tem um álbum em espanhol. Ela tem vários álbuns em espanhol. Ela fala expressões em espanhol. E ela não é fluente em espanhol. Uma pessoa que construiu toda uma carreira, tem milhões na conta, ela não teve a decência, a vontade, aí chame do que você quiser, de aprender a falar espanhol. Uma coisa que ela tem dinheiro para conseguir. Porque se a gente estivesse falando assim, às vezes uma pessoa que tem uma incapacidade, né, uma dificuldade muito grande, mesmo assim, gente, mesmo assim, desde do primeiro álbum da Jennifer Lopez, que foi lá no início dos anos 2000, até início dos anos 2000 nada, né, final dos anos 90, até hoje, dava tempo de você ter aprendido. Dava tempo, porque são mais de 20 e tantos anos aí. Quase 30, né, se a gente for botar no papel. Quase 30 anos que você poderia ter aprendido, não poderia? Pois é. Então é complicado. E a Selena Gomez tá indo pelo mesmo caminho. Né? Volto a dizer, tem algum problema com ela? Nenhum. Nenhum problema com ela. Acho uma querida, de verdade. Simpatizo muito com ela. Mas não acho que isso é correto. E eu acho que a gente tem que ter a cabeça para poder questionar algumas coisas na internet, né? Porque quando eu fiz um story lá no Instagram falando sobre isso, nossa, uma chuva de gente falando assim, você não pode falar sobre isso, nem fale sobre isso, isso é perigoso. A gente tem que falar, porque as pessoas têm que ter consciência do que é certo e do que é errado, né? Essa coisa também isso eu vejo muito de brasileiro, né? O brasileiro às vezes vai lá pra fora, ou então às vezes o brasileiro tem dupla nacionalidade, né? Mas aí tem, por exemplo, uma nacionalidade italiana. Aí a pessoa não fala italiano, a pessoa sabe, não sabe nem de onde a família veio direito, sabe de qual cidade, não tá inserida naquele contexto, mas ela enche a boca pra dizer que ela é italiana. Na verdade, porque vir de algum lugar, todo mundo vem, gente, não é? A gente tem que vir de algum lugar. Ainda mais o Brasil, que foi colonizado. Recebeu muitos imigrantes, né? Ali já no século XX, início do século XX, o país recebeu muitos imigrantes. Então a gente tem que vir de algum lugar. Agora, você oficialmente tem um documento que diz que você é não sei o quê, vá lá pra Itália, pra você ver se eles vão te considerar o italiano. Você pode ter um documento, mas não te faz o italiano. Complicado, né? Mas o que você acha disso tudo? Eu quero ouvir a sua opinião, na verdade eu quero ler, né? Quero ler a sua opinião aí nos comentários. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos, inscreva-se para receber notificações de vídeos novos assim que eles são postados. Um beijo, um queijo e até a próxima.